3 horas e 12 minutos, Ismael Rocha, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio CBN. Hoje a gente tem um assunto quente aí para conversar um pouquinho, né? Vamos falar um pouco sobre o Enem. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Stephanie. O assunto é quente mesmo, porque mobilizou muita gente, houve um pré-Enem, houve o Enem, então a gente tem que analisar exatamente os impactos desse processo, do pré-Enem, tudo aquilo que aconteceu, e da prova que foi realizada ontem por 2 milhões de estudantes do Brasil todo. Ô Ismael, vamos começar pela prova então, né? Primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, teve muita queixa, as pessoas aí estão discutindo bastante, né, sobre o que foi pedido ali, né? A gente teve trechos da música Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho, canções do Gonzaguinha e Chico Buarque, perguntas sobre racismo, escravidão, erotização da mulher e a questão indígena, né? Mas o que chamou bastante atenção, que tem mobilizado aí os grupos de discussões, realmente foi a redação, né? O tema Invisibilidade, Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. O pessoal aí ficou meio assustado com o tema, né? Foi um pouco difícil, né, Ismael? Sim, foi bem difícil. Nós temos que pensar, Henrique, que são adolescentes com 16, 17, 18 anos que faz a maior parte, né, que é o contingente que faz essa prova. E esses meninos e meninas, eles têm ainda um processo de formação de uma leitura social mais ampla. E esse tema, ele mexe com isso, porque ele cria uma realidade a partir das propostas de leitura que foram construídas ali, que deixam sempre uma questão, quer dizer, ok, o registro civil é uma garantia de acesso à cidadania no Brasil? O que é cidadania? Certamente, eles discutiram muito sobre cidadania neste ano, no processo de preparação para a prova do Enem. E aí vem uma questão que faz uma ligação direta entre cidadania e ter uma certidão de nascimento, que não é uma relação factível, porque cidadania é muito mais do que isso. Não é porque o indivíduo consegue ter a certidão de nascimento que ele está conseguindo exercer a sua cidadania. Isso causou uma confusão muito grande na cabeça dos nossos meninos e meninas, principalmente porque 2 dias antes da prova, nosso presidente disse que a prova agora teria a cara do governo dele. Então, qual é essa cara? Que caminho tomar? Enfim, foi um processo ontem bastante confuso e eu li e conversei com alguns estudantes que fizeram a prova e entregaram a redação em branco, porque não sabiam o que escrever. E entregar a redação em branco significa ser automaticamente desclassificado. Então, Henrique, nós vamos ter no próximo domingo uma abstenção ainda maior do que essa que nós tivemos ontem na prova do Enem. Ismael Rocha, uma boa tarde para você. Falando aí sobre essas pessoas que entregaram a redação em branco, né? Qual a dica que você dá para quando a gente se depara com um tema como esse, né? A pessoa não estava esperando, não se preparou, né, para falar sobre esse tipo de assunto. Tem ali os textos de apoio, né? Qual a dica que você dá? Stephanie, a gente precisa ser um pouco coerente quando está realizando uma prova como essa. Em que sentido essa coerência? A coerência é que o objetivo está em ser aprovado, ponto, e não em construir um discurso político. Então, essa dúvida é que realmente impactou muitos meninos e meninas. Então, a dica é ser coerente com aquilo que ele foi fazer na prova, passar. Se os textos colocados ali, como textos de apoio, faziam uma ligação direta e diziam até que existia ou existe um movimento do governo para que realmente o maior número de pessoas tire a sua certidão de nascimento, independente do momento de vida que estão, deve seguir essa orientação. Ou seja, eu devo escrever aquilo que o meu avaliador está pedindo, mesmo que eu não concorde ideologicamente com isso, porque é o processo de ser objetivo. Eu preciso passar, não posso entregar em branco. Então, se a proposta é falar neste sentido, a partir dos textos que foram colocados, faça isso
e isso permite com que ele realmente vá para uma segunda etapa para a prova, ou permitiria para que ele vá à prova da semana que vem, ou no próximo domingo, com possibilidade de ser aprovado. Quem entregou a prova em branco, infelizmente, foi desclassificado. Então, Ismael, voltando a falar um pouco sobre essa especulação, né, que aconteceu aí nesses momentos que antecederam o Enem, né, sobre as supostas interferências políticas na prova, né? Qual que é a sua avaliação geral em relação à prova que foi aplicada ontem? Você, de alguma forma, conseguiu identificar algo que pudesse sugerir uma interferência? Não nas questões objetivas, nas questões colocadas, exceto a redação, não. Foi uma prova técnica, foi uma prova que até procurou abordar, como você colocou mesmo no início dessa nossa conversa, coisas que são contemporâneas, como uma charge do Enfio, uma música do Zé Ramalho e assim por diante, ou seja, foi bastante contemporâneo, inclusive com as questões sobre racismo, sobre mulheres, sabe? Nessa direção. Então, a prova, na sua construção, não apresentou nada de diferente do que aquilo que vinha sendo feito nos anos anteriores. O problema maior foi a redação, que realmente dava uma dúbia interpretação, e a insegurança que tudo isso que foi feito antes da prova, as falas do nosso presidente, gerou. Então, a gente tem que entender esse momento de insegurança para os nossos jovens, a questão da redação, que realmente trouxe uma dúbia interpretação, e isso gerou insegurança também. Agora, a estrutura da prova, das questões que foram colocadas, elas mantiveram exatamente as mesmas propostas dos exames anteriores, e não foi possível detectar nenhuma orientação mais ideológica nesse sentido. Achei que a prova foi tecnicamente bem feita. Ismael, qual a expectativa, então, para o próximo domingo, além desse índice de abstenção maior? A expectativa e a orientação que eu dou para estes jovens que farão a prova no próximo domingo é que, independente do resultado desta prova, vá fazer. Mesmo que você, jovem, garoto, garota, tenha tirado 0 porque entregou a sua redação em branco, vá fazer. Porque fazer a prova é uma experiência, é um aprendizado. Ah, mas Ismael, eu não tenho mais mínima chance porque eu zerei. Não tem problema, vá fazer a prova. E você que foi bem na prova de ontem, vá tranquilo, porque não existe, ou pelo menos o que nos parece, é que não existirá nenhuma intervenção do governo para que a prova seja tendenciosa. Então, vá tranquilo, vá com os conhecimentos que você construiu durante esse ano, vá fazer a prova como se não tivesse uma fala anterior do nosso presidente. Oriente para a sua aprovação. Esse é o foco. Foco na sua aprovação. Isso que é mais importante nesse momento. Esqueça um pouco todo esse contorno que, de uma certa forma, foi negativo, mas a sua aprovação. Você é o estudante que deve focar na sua entrada numa universidade pública no ano que vem. Faça isso com tranquilidade. Perfeito. Ismael Rocha, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado e voltaremos amanhã para falar um pouco mais sobre educação. Um abraço a todos vocês, aos ouvintes da CBN.